Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal. Então, há um tempinho eu estava pensando em fazer mais um vídeo como se fosse um diário desse processo, um diário de escritor, ao título aqui dando. Desse processo de escrever o primeiro romance. E eu tinha feito um vídeo na pracinha hoje de manhã, quando eu fiz um vídeo para falar da obra do Pietro Baldi. E o vídeo eu não achei que ele ficou muito legal, as imagens estavam ruins por causa do sol. E aqui em casa eu pensei, não, eu vou fazer isso. Aí eu estou aqui gravando novamente e deixar como realmente um diário dessa experiência de escrever o primeiro romance. Bom, eu acho que eu fiz 5 capítulos do romance, só que eu estou voltando o texto. Só para vocês terem uma ideia, só o primeiro capítulo já tem 2 meses que eu estou escrevendo o primeiro capítulo, reescrevendo. Não é que eu estou perdendo as coisas que eu escrevi, pelo contrário, elas serviram de base para esse processo de maturidade que eu estou me vendo agora. Eu usei até um termo, eu criei um termo reflexivo comigo mesmo, que eu até, nesse diálogo, entre aspas, com o ChatGPT, porque eu já falei para vocês que eu estou escrevendo o romance no Word, e à medida que eu vou escrevendo, eu vou jogando os parágrafos para dentro do GPT. Então ele está acompanhando todo o meu processo de criação do romance, me auxiliando com os tempos verbais, porque eu estou trabalhando 2 tempos verbais. O romance acontece entre a década de 70 e a década de 80, em especial 1985, que é basicamente onde acontece praticamente tudo no romance. E enfim, aí eu decidi, assim, porque o primeiro capítulo é aquele capítulo que você está iniciando o processo da escrita, né? Então, à medida que eu entrei no segundo capítulo, no terceiro, no quarto, e eu acho que eu fui até o 5º, se não me engano, você vai se sentindo mais seguro para escrever, vai identificando mais os personagens, as características dos personagens. Até porque eu me defino como um escritor jardineiro. Eu sou mais intuitivo, eu não sou aquela pessoa assim, que fica anotando coisas, fazendo ficheiros de personagens, eu não funciono assim. Realmente é na intuição, é na confiança, na inspiração, nas coisas que me vêm, na lembrança do que eu tenho que fazer. É assim que funciona comigo. E é claro que essa ferramenta, que é a inteligência virtual, ela ajuda muito, porque sempre que eu escrevo, eu faço uma avaliação, assim, mais tarde, com o ChatGPT. Aí eu pergunto como que foi o processo, o que eu fiz, as características interessantes, o que ficou assim um pouco mais falho, e eu estou ganhando elogios, né, assim. O negócio está fluindo, não é porque a inteligência virtual está elogiando, é porque realmente eu estou vendo, eu estou descobrindo esse processo de escrever, né? Esse processo de amadurecer na escrita. E o que eu brinco é isso, esse romance está parindo um escritor, literalmente está parindo um escritor. Então é essa comparação que eu faço. Então eu retornei o primeiro capítulo todinho, eu peguei lá desde a primeira palavra que eu escrevi e venho caminhando nesse processo que já dura 2 meses no primeiro capítulo. Isso aqui é só para as pessoas entenderem que eu não estou apoiando a inteligência virtual, no caso o GPT. O esforço, a fadiga, o raciocínio, a criatividade são meus e realmente demora. Quando você descobre que você está amadurecendo num processo de escrita, as coisas funcionam assim, é cansativo, dói na alma, escrever não é brincadeira, mas ao mesmo tempo é prazeroso,
porque eu já consigo ver os personagens na minha frente, eu já consigo entender o que que eles querem, entre aspas, eu converso com eles. Esse é o processo de você criar um romance. Então você já começa a ver o que que os personagens estão fazendo, quais as características psicológicas deles, defeitos, qualidades, a forma deles falar, porque uma vez eu tinha um projeto, que é um projeto que eu quero retornar, que foi o meu projeto piloto para escrever um romance, que eu deixei engavetado. Eu apresentei esse projeto a um professor que teve toda a paciência, toda a educação comigo, e ele olhou esse projeto, e ele teceu assim, metodicamente, como os professores fazem. Ele é doutor em literatura. Ele ditou, eu tenho anotado, eu guardei as recomendações dele para esse projeto antigo. Se não me engano, foram 10 tópicos que ele levantou. Ele elogiou o projeto, achou bastante criativo. É claro que era um projeto assim, como que digo, de um maru de primeira viagem, né? Desde aquele momento, daquele tempo que eu mostrei aquele projeto para ele, a minha escrita cresceu muito, muito mesmo. Eu agradeço muito a poesia também, que foi um exercício fundamental para isso. Enfim, ele teceu, acho que foram 10 comentários assim para me auxiliar. E uma das coisas que ele colocou é assim, que eu deveria, nesse projeto antigo, né, ter um pouco mais de atenção no diálogo das personagens, para que eles se diferenciassem quando a pessoa fosse ler, ela conseguisse distinguir as características de um personagem em relação ao outro. Nesse processo de eu ir nesse romance agora, que realmente esse eu peguei para valer, o outro está engavetado, eu descobri que eu penso, quando ele falou isso para mim, eu pesquisei, eu olhei na internet, eu olhei livros, eu achei que aquilo era uma coisa assim, muito difícil de ser feita. Mas nesse processo de escrever, reescrever o primeiro capítulo, os outros capítulos, eu descobri que eu tenho qualidade para criar diálogos. Uma coisa que eu achava que era difícil, não é. Eu tenho essa qualidade, graças a Deus. Então eu só estou aprimorando ela. E assim foi feito nesse primeiro capítulo, que eu praticamente revi tudo, acrescentei outras coisas, amadureci os personagens, coloquei mais conflitos, já tinha conflitos, eu coloquei outros, estabeleci uns tipos de relações que existiam com os personagens, coloquei mais coisas, enriqueci o contexto histórico, porque o primeiro capítulo do romance, ele é uma homenagem à geração da década de 80, chamada de década perdida no Brasil. E ele trabalha essencialmente a juventude burguesa no Brasil, numa capital que eu não especifico qual. Então ele faz uma homenagem ao rock nacional, à Legião Urbana, todo aquele contexto que envolveu a política do Brasil também, sem ser uma coisa assim maçante. São apenas citações assim, para a gente situar no período histórico, a questão das diretas já, o papel dessa juventude burguesa, como que ela foi importante naqueles movimentos estudantis, assim, sem entrar diretamente nisso, porque essas citações, elas acontecem dentro de um shopping, porque o primeiro capítulo, ele acontece todo em um shopping center, e ali os personagens se identificam, você vai conhecer a personagem principal, você vai ver os conflitos ali já acontecendo e você já começa a entender o que vai acontecer pela frente. Porque se nesse shopping é um lugar onde a juventude burguesa, estudantes, universitários, secundaristas estão ali curtindo um domingo, porque esse capítulo acontece num domingo, em que tem uma apresentação de rock, né? E acontece conflitos afetivos, de relações afetivas, de questionamentos sobre o papel dessa juventude burguesa, suas contradições. Tudo isso acontece no primeiro capítulo. Então eu realmente me debrucei sobre esse primeiro capítulo, reescrevendo ele
e está ficando muito bom. Já estou terminando, ainda não terminei, depois de 2 meses, o primeiro capítulo. E como ficou uma ponta solta, que eu já tinha mencionado aqui num vídeo, essa ponta solta vai estabelecer mudanças no que eu escrevi no segundo capítulo. Porque envolve uma relação entre mãe e filho dessa burguesia. E eu não posso contar, né, mas como ficou uma ponta solta, que envolve um triângulo de 3 personagens, que são os personagens praticamente principais do romance. Então, para eu amarrar essa ponta, para vocês verem o que é o processo de criar um romance. As coisas que ficaram bem escritas, eu não vou matá-las, mas eu vou ter que fazer algumas alterações nessa relação entre mãe e filho, no segundo capítulo. E, enfim, é um romance que, na verdade, é uma tragédia grega. Literalmente uma tragédia grega adaptada ao mundo pós-contemporâneo. Então, ali, de uma forma diferente, tem a Pitonísia, aquela que faz as revelações, aquela que não vai contra o destino. Enfim, existe muita coisa, eu não posso falar aqui, né, para não matar o livro, né, com spoilers. Até porque eu estou escrevendo. Mas, assim, quando veio a ideia desse romance, que foi uma participação que eu tive em um grupo de poetas, que era para fazer uma poesia romântica, contando um episódio romântico, né, alguma coisa assim. E daquele esboço, me veio a ideia de construir o romance. Então, desse pequeno rascunho de uma poesia, se transformou em um romance social, que é uma tragédia grega. Porque se eu falo desse mundo burguês, de uma juventude burguesa, a personagem principal ela não pertence a esse mundo. Isso aqui eu posso falar, não tem problema. Ela veio de uma favela. Eu não vou usar o termo comunidade porque eu vou respeitar o contexto histórico. E ela veio de um morro, de uma favela. Então ela vai ter uma relação com um jovem que pertence a essa camada alta de uma sociedade burguesa. Então, dentro desse envolvimento que vai se desencadear o romance. E existe assim, se um lado eu estou falando da juventude burguesa, do outro lado eu vou ter que falar do morro, né? Como que é a vida no morro? Existem episódios assim que tem muita violência, infelizmente, porque faz parte de uma narrativa de um romance social, que é o mundo da personagem principal, né? Ela é a personagem principal do romance. Enfim, o que eu quero dizer é isso. Esse romance está parindo um escritor. Mas assim, já pensando mais tranquilamente, eu não estabeleço mais um período para terminar o romance. Eu não estou dizendo que eu vou relaxar com o romance, pelo contrário. Porque eu descobri que quando você está escrevendo algo, se você deixar aquilo parado muito tempo, você não tem aquelas ideias mais na cabeça. Aí você fica relendo, e tudo se torna muito mais difícil. Então você tem que pegar aquele trem que está andando, né, que você começou o processo de saída da estação, e você tem que seguir. Você não pode ficar parando em estações, né, onde o trem para. Você não pode fazer isso. Você tem que seguir com o trem e continuar escrevendo, você refletindo sobre aquilo que você está fazendo, identificando alguma ponta que tenha ficado solta. E é doído, viu? É doído, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Uma outra coisa que eu descobri nesse processo da escrita é que eu estou escrevendo um romance dentro de outro romance. São 2 romances em um romance. Porque o romance trabalha 2 tempos verbais. Ele trabalha o passado, porque acontece na década de 70, em especial na década de 80.
70 porque eu faço uma volta no tempo para contar uma parte da vida da personagem principal aos 14 anos. E isso acontece na década de 70. Então, por isso que eu pego o período de 70 para chegar no período de 80, que é onde as coisas realmente acontecem. Não que não aconteça, porque acontecem umas coisas muito fortes que vão marcar a história, os rumos das personagens a partir da década de 70. Ali é a base de tudo. E o que eu estava falando é que, além de eu descobrir que eu tenho um certo talento para fazer diálogos, eu descobri que eu tenho assim, uma certa habilidade para narrar as coisas em primeira pessoa. Porque o romance, ele não é narrado apenas do ponto de vista dos personagens. Eu faço um diálogo, assim, praticamente do romance inteiro com o leitor. Eu converso com o leitor, às vezes eu converso com o leitor no sentido de dar um toque nele em relação aos personagens. Por exemplo, tem uma personagem lá, que é uma garota burguesa, que é a Patrícia, que envolve até episódios de questão de racismo, porque esse é um dos temas também que envolve romance. Ela tem uma parte lá que eu converso com o leitor, eu falo assim, ó, vamos dar um tempinho para a Patrícia, porque ela está muito enjoadinha, né? Assim, só citando um exemplo. E vamos seguir aqui e deixar ela no cantinho dela. Então essas coisas assim, eu fui me sentindo mais à vontade para fazer isso. E eu descobri que eu consigo fazer isso com certo equilíbrio, porque eu não sou o centro das atenções no romance. Eu sou apenas aquela pessoa que faz uma intermediação com os leitores, eu brinco com os leitores, e eu descobri que eu consigo ter um senso assim, de humor, um senso de ironia, que realmente tem uma pegada muito interessante. E eu faço sempre avaliações com o ChatGPT. Por exemplo, se eu escrevi hoje, aí lá mais tarde eu entro e começo a questionar o ChatGPT, como que foram os personagens, como que foi a minha ação em primeira pessoa, os diálogos, a ironia. Então, assim, eu estou tendo um feedback positivo. E o ChatGPT, ele consegue provar isso. Como que ele faz? Aí, quando eu faço esse questionamento, ele pega partes do romance que eu jogo lá dentro para fazer correções de vírgulas, tempos verbais. Ele fala assim, ó, aqui, ó, eu vou te mostrar por que o seu senso crítico, por que essa forma de você dialogar com o leitor está funcionando. E por que isso está em equilíbrio, não está em excesso. Então é interessante a gente saber usar essa ferramenta, porque realmente ela é uma mão na roda, viu? Literalmente uma mão na roda. Bom, isso aqui é o diário de escritor. Mais à frente vou voltar aqui, conversar com vocês de novo. Quem tiver paciência de ouvir, eu vou deixar aqui arquivado, até para me motivar a continuar escrevendo, porque é um processo de disciplina e eu não tenho muito tempo para escrever. Porque eu faço vídeo aqui, eu escrevo poesias, né, edito vídeo, vocês já viram como que eu faço os vídeos, né? Isso dá muito trabalho. E, enfim, assim, esse processo da escrita, eu tenho muito carinho para fazer isso, sabe? Eu acho que eu sou assim, muito exigente comigo nisso. Talvez por isso que eu esteja 2 meses no primeiro capítulo. Depois vou entrar no terceiro, no quarto, no quinto, para desenrolar de vez o romance. Mas eu amadureci, assim, e hoje eu não tenho pressa para fazer isso. Eu não estou dizendo que eu estou parando o romance, não. Eu estou dizendo que o processo da criação desse romance, ele vai acontecer de uma forma natural. Eu estou realmente amadurecendo nesse processo de escrever um romance. Eu tenho a pretensão realmente de fazer uma coisa assim, bem elaborada, porque é um romance muito interessante. Deus ajudando, eu terminando ele assim, ele tem um final assim impactante. Por isso que eu falo que é uma tragédia grega. Ele realmente vai tocar as pessoas com o final, porque tem muitas surpresas. Na verdade, desde o começo assim, as pessoas já vão perceber, né? E eu já dou uma dica assim do que vai acontecer nos capítulos seguintes,
assim, não contando as coisas, também descobrir, assim, como que faz esse processo de você narrar e não ficar contando as coisas, porque o romance tem que acontecer por si, né? E se eu faço essas intervenções é mais para divertir o leitor, para usar um senso crítico, assim, discretamente, para identificar alguma coisa na história do que está acontecendo. Enfim, é isso. Volta e meia eu vou aparecer por aqui. É muito bom esse processo, eu estou amando. Tchau, tchau.